Olá, meus amigos. Estamos aqui iniciando mais uma live. Agradeço, né, a presença de vocês. É importante, né, que vocês estejam aí, né, me prestigiando, porque isso é um prestígio, né, estar aqui com vocês e as pessoas assim, né, conversando, fazendo perguntas. E hoje nós vamos ter um, um encaminhamento um pouco diferente, assim. Nossa ideia, assim, é fazer no Instagram, né, um espaço para que vocês possam pedir conexão e fazer perguntas ao vivo. Aí vocês vão entrar, vai aparecer a imagem de vocês vão se apresentar e vão fazer uma pergunta. Então, assim, a nossa ideia é fazer essa colocação, assim, essa abertura diferente via Instagram, que vocês possam fazer perguntas, né? Então, vocês peçam, assim, acesso, eu aceito, depois eu desconecto, então vocês podem entrar, vai aparecer o rosto de vocês e vocês fazem a consideração, a pergunta sobre esse tema de hoje, né? Que o tema é esse, assim, né? Por que somos tão críticos? Evidentemente que as perguntas também por escrito, elas são fundamentais. O ser humano, né, ele tem essa característica, né? E quando eu falo aqui em crítica, evidentemente eu já estou, né, de uma forma sinalizando que essa crítica mais ácida, né, mais destrutiva, né, mais árida, né, que normalmente coloca a pessoa para baixo. Então eu estou assim me referindo a isso, mas também vou falar depois sobre a crítica, né? Porque a palavra crítica ela já nos conduz a pensar que vem bomba aí, a pessoa vai nos trucidar, não está gostando de mim. Mas evidentemente, né? Então tem crítica, avaliação, feedback que são positivos também, que são muito importantes assim. Mas vocês conhecem, né? Todos nós somos críticos, evidentemente, todos nós somos críticos. Eu me confesso assim que já fui muito mais crítico, né? Eu quando era mais jovem, né? Assim, eu era muito mais crítico. Evidentemente, né? Com o passar do tempo eu fui assim, né? Me percebendo, né? Com essa minha discrepância, essa minha inadequação, e hoje em dia eu sou muito mais tolerante com as pessoas. Mas eu acho que o passo mais importante, assim, eu sou mais tolerante comigo. Ou seja, assim, na medida que eu sou mais tolerante comigo, que eu me aceito mais, com as minhas dificuldades, por exemplo, eu cometi uma gafe aí, muitos de vocês perceberam, eu coloquei Instagram com N, e a minha filha disse, pá, Instagram é com M, e já tinha ido, né? Já tinha ido, já se foi. Então é o seguinte, eu disse para minha filha, eu às vezes não sou muito familiarizado com isso e dou umas escorregadas. Pai, e fiquei bem, assim, paciência, né? Estou aqui confessando para vocês que eu fui incompetente. Mas na medida que eu tolero as minhas incompetências, evidentemente eu vou ser mais generoso com os outros, eu vou ser menos crítico. Então isso é um aspecto importante, que a nossa crítica tem muito que ver, né? Tem muita relação com o quanto nós olhamos para nós mesmos. Por exemplo, assim, né? Por que algumas pessoas são mais críticas? Né? Vocês não esqueçam das perguntas. Se alguém quiser entrar aqui no Instagram e diz, olha, né, pede assim, né, para acessar, para participar, que eu aqui autorizo. A pessoa entra e faz a sua colocação. Evidentemente que esse aspecto de cada um de nós, acho que tem dois vieses, assim, tem duas vertentes. Uma vertente são sempre as nossas experiências infantis, né? Como nós fomos educados, como nós nos relacionamos com nossos pais, principalmente na infância, o quanto nossos pais eram rígidos conosco, cobradores, exigentes, nos desqualificavam, né? Porque isso é muito frequente, muito frequente. Eu que sou, né, de uma geração mais velha, passei por essa experiência de muita rigidez dentro de casa, muita cobrança, né? E assim, tinha que sempre ser o melhor, senão vinha uma cobrança. E meus pais foram legais, assim, não tem nenhuma queixa em relação a eles, até acho que nos ajudaram, mas era uma coisa pesada, assim. É, havia pouco consideração, tipo assim, que legal, como tu é bacana, como tu faz as coisas bem feitas, meus parabéns. Era tipo assim, o que está faltando, o que está faltando? Então, se nós tivermos uma família muito rígida, muito cobradora, evidentemente que isso faz com que nós é, trazemos a nossa personalidade, que nós carregamos a nossa personalidade, esses aspectos, assim, né? De achar que nunca foi um filho legal, que nunca encheu os pais de satisfação, sempre faltava mais. Então, isso é uma característica, assim, é um aspecto que cada um de nós vai carregar isso de uma forma
mais intensa ou menos intensa. E isso vai se repercutir pela vida fora. Né? Vai se repercutir no sentido como vamos nos relacionar com os outros. Então, isso é uma característica. As pessoas que foram assim, que passaram por essas dificuldades, por sofrimento, por abusos na infância, por estresse, por perdas, né? Essas pessoas vão carregar dentro delas esse sentimento de inferioridade, estima baixa, se desqualificam. Quando nós, né, nos sentimos mais ou menos desse jeito que eu coloquei para vocês, nós temos um risco, né, de nos sentirmos muito desconfortável com esse nosso jeito de acharmos que somos menos que os outros, que as pessoas são melhores do que nós, e nós queremos nos ver livres desse sentimento, dessa ansiedade. É assim que funciona a vida, assim que funcionam as pessoas. Elas precisam se ver livres. E como é que vão se ver livres disso? Tentando colocar para fora delas, tentando colocar no outro. Esse é um aspecto importante desse viés crítico ácido, né? A pessoa tenta tirar essa sua insatisfação, evidentemente que isso é um mecanismo inconsciente, a pessoa não tem percepção disso e ela coloca no outro. Então olha para o outro e diz, pá, o outro se veste de um jeito que eu, pá, uma saia mais curta, se for uma moça, né? Um rapaz com uma camisa regata, se é um homem, dizer, pá, eu não usaria aquilo, acho ridículo. O que é isso? Essa pessoa com essa saia curta, uma pessoa assim, né? Deselegante, exibida, quer chamar atenção. Muitas vezes nós fazemos isso de criticar o outro porque temos esse desejo e não nos permitimos. Então, isso é um aspecto importante. Geralmente, por trás de uma crítica tem um desejo nosso, que ele fica camuflado e a gente não percebe. E eu estou aqui tentando furungar na mente de vocês para que vocês, quem sabe, pensem um pouco sobre isso, né? Por que nós somos assim? Então, por trás de uma crítica dessa natureza, geralmente tem alguém que tem desejo de se portar, de agir, de pensar, de falar como aquela outra pessoa, e a pessoa não se autoriza. Então, né, a crítica dá esse suporte, tipo assim, né? Tem até um ditado que diz, quem desdenha quer comprar. A fábula, né, da raposa e as uvas. Vocês lembram disso, né? Tem lá um parreiral bonito, uns cachos de uvas maravilhosos, né? Vermelhos, rubis, e a raposa embaixo querendo comê-los. E pula uma vez, e pula duas. E o cacho está um pouco alto, e a raposa pula mais, e não consegue pegar. Chega uma hora que ela cansa e diz assim para ela, que bobagem, essas uvas, elas estão verdes. Então, assim, é a negação. Né? Então, isso é um mecanismo, né, que até aparece através de fábulas assim, que às vezes nós queremos ser parecido com os outros. Então, atento a essas coisas, muito atento. Assim. Quando nós estamos criticando alguém, às vezes nós estamos assim querendo invejar. Eu vou fazer um parênteses, eu não estou aqui falando de criticar um político, né, que é corrupto, que não é leal, é um safado, um juiz de futebol, né, um jogador que se atira no chão para pleitear, né, simular uma falta que não houve. Evidentemente que isso não é uma crítica, né, nesse sentido. Assim, isso é uma observação que nós não podemos gostar de uma pessoa que não tem uma conduta adequada, ética, se nós pensamos de um jeito diferente. Isso tem que nos aborrecer. Então, assim, a crítica ela vem com essa roupagem, que às vezes vem da infância. Uma coisa importante, às vezes as pessoas são críticas, né? Porque a crítica não deixa de ser uma formatação de uma ansiedade que a pessoa tem internamente, né? Não deixa de ser um resquício de uma ansiedade que a pessoa carrega e que precisa botar para fora, né? Porque senão aquela ansiedade vai consumindo a pessoa fica muito abatida. Então a crítica tá muito ligada assim a aspectos de ansiedade. Então eu queria fazer uma consideração assim que também é importante que vocês saibam. Algumas pessoas são muito críticas porque elas carregam também algum comprometimento, vamos dizer, bioquímico, né? Bioquímico cerebral. Porque às vezes é uma coisa sutil, passa batido, e que a pessoa tem esse sofrimento porque ela tem algum tipo de comprometimento que a gente chama de biológico, assim. Tem alguma genética, né? Porque a química cerebral não vai bem. Então tem algumas doenças que às vezes as pessoas têm e não se apercebe da presença dela, um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, alterações de pensamento, que a pessoa, se ela tem essa carga de ansiedade muito grande, ela fica muito crítica, muito ranzinza, tudo está ruim, ela mete o dedo na cara dos outros, que às vezes é uma doença psiquiátrica que precisa tomar uma medicação.
Eu, essa semana, falava com uma paciente minha, e nós fizemos uma troca de medicação, e eu tirei um remédio e acrescentei outro. E ela me disse, pai, esse remédio que o senhor me colocou, pai, eu estou dormindo melhor. Ela tinha um pensamento muito acelerado. Pai, desacelerou meu pensamento. Mas o outro que o senhor me tirou, eu percebi que me ajudava muito na minha irritação, né? Eu ficava menos irritado. E sem esse remédio eu fico muito irritado. Até briguei ali com uma pessoa da minha família por uma bobagem. Então, olha que importante, né? Essa declaração. Ou seja, um remedinho, que não é um remédio desse que vicia, consegue tirar essa irritação da pessoa. Evidentemente, essa pessoa tem alguma base biológica, uma base bioquímica, genética, que precisa de alguma medicação, até para baixar um pouco essa ansiedade e a pessoa tolerar essas situações que lhe fogem do controle. Do controle. Então, assim, isso também é um detalhe importante, né? Hoje em dia a psiquiatria evoluiu muito, né? Nós continuamos sem nenhum exame para fazer, evidentemente, né? Para achar doença nas pessoas. Tudo é subjetivo, a psiquiatria é uma especialidade complicada, né? De ouvir, da experiência, de pensar, refletir. Vem uma vez o paciente, vem duas, e a gente vai formatando um diagnóstico. Às vezes leva tempo para ter aquele diagnóstico claro. Então a psiquiatria hoje em dia tem muitas medicações que a pessoa não precisa ser uma louca, não precisa ser um cara que não trabalha, um cara que não cuide da vida, mas que essas medicações bem prescritas, em dosagem adequada, a pessoa segue com a sua vida, pode passear, pode namorar, pode transar, pode até beber, mas que melhora os sintomas. Então, eu queria também sinalizar isto para vocês. Olha aqui, estou chegando às perguntas. Ninguém ainda pediu para entrar aqui ao vivo. Tá? Interessante isso, eu fico pensando, será que eu não percebi ou ninguém pediu mesmo? Será que as pessoas temem essa exposição, assim, com medo de uma crítica eventualmente minha, uma crítica dos nossos seguidores, que são um número grande nesse momento? Mas é interessante, né? Olha como nós somos pessoas que tememos muito o olhar do outro, porque ninguém ainda solicitou aqui, né? A pessoa solicita aí no YouTube, né, para entrar ao vivo. Através dos seus vídeos, venci uma depressão que quase me matava. A cada dia foi uma vitória. Bom, eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz. Provavelmente, né, se a pessoa diz isso, é porque as minhas conversas, elas têm esse objetivo, né? De emprestar algumas reflexões, algumas ferramentas para que vocês possam fazer a vida ser melhor. Ou seja, assim, porque o grande carrasco da nossa vida somos nós mesmos, né? Claro que eu não estou me referindo a pessoas que têm doença física séria, pessoas que ganham pouco dinheiro, pessoas que não têm um plano de saúde, que não conseguem fazer um tratamento, que moram mal, que eventualmente não têm nem grana para comprar comida. Eu não estou falando isso, né? Estou falando de pessoas que às vezes têm todas as condições e que às vezes estão adoentadas, né? Então, isso é importante ter isso aí. Mas voltando assim a esse assunto, né? Porque somos tão críticos. Então, assim, se vocês observarem, isso é uma. Eu vou dividir com vocês porque é praticamente assim. As pessoas críticas, normalmente, elas se colocam num papel de serem melhor que as outras, né? Papel, assim, de uma certa superioridade. Tanto é que elas se autorizam a desqualificar, baixar o pau, dizer que aquela pessoa não sabe nada, aquela música não presta para nada. Geralmente, por trás desses críticos, que se mostram muito bacanas, muito superiores, tem uma pessoa que se sente inferiorizada, tem uma pessoa que se sente fragilizada, né? E o grande despiste, a grande máscara é bancar o superior, porque ela não tolera perceber nos outros algo que ela não tem dentro dela. Então, isso é algo muito importante. Que cada um de vocês pense, né? No caso, se vocês se identificam com essa postura de ser uma pessoa muito crítica, muito ácida, né? Que vocês olhem para isso. Ou às vezes um familiar, um marido, uma mulher, um filho dizer, olha, quem sabe, né? Tu tens esse jeito de desqualificar todo mundo, de ser crítica, porque tu não te sente realizado, tu não te sente preenchido na tua vida. Então, é bom ficarmos atentos em relação a isso, né? Uma outra situação também que é importante, assim, que gera também essa postura crítica, é a pessoa que está insatisfeita com ela. A pessoa está insatisfeita com quem ela é. Ela, assim, ela está olhando para tudo que é lado para poder se queixar dos outros, do governo, não importa de quem, porque no fundo ela está insatisfeita com ela. Ela não vai atrás da vida dela, ela não toma conta da vida dela. Isso é muito frequente em todos nós. Nós somos muito hábeis também, né, para tentar tirar de nós, né, essa responsabilidade. E se a gente se queixa, se nós somos pessimistas,
nós tiramos o nosso corpo fora e a vida segue, né? Ou seja, assim, os outros são responsáveis por nós. Convivo, ó, perguntas que estão chegando aqui por escrito. Convivo com pessoas muito críticas. Procuro controlar a acidez, entender, respeitar a opinião do outro, sem subentender nem expectar. É um exercício que fortalece a minha psique. Ah, maravilha, isso aqui. Eu acho que é um belo exercício, sabe assim? É um belo exercício nós não ficarmos no papel de depósito, né, de lixeira do outro, né? Porque basicamente, se eu me sinto contaminado, contagiado, bom, eu estou sendo a lixeira do outro. Isso é uma coisa legal, por exemplo, assim, que eu acho que na minha vida eu hoje em dia lido bem com isso. Por exemplo, eu tolero, né, que meu filho eventualmente possa ser grosseiro comigo, possa ser inadequado. Eu digo meu filho porque ele é mais jovem da turma, né? Eu tolero bem isso, né? Eu olho, converso com ele. Esse dia ele foi assim, eu disse para ele assim, pá, cara, tu está sendo especialista, né, em se maltratar, porque tu está me solicitando que eu te maltrate, né? Que eu seja inadequado contigo, que eu brigue contigo, que eu te trate mal. Olha o jeito que tu está te colocando comigo. Digo assim, se tu fizer isso lá fora, as pessoas não vão te popar. Eu estou aqui te popando. E estou entendendo, e o bom é que eu não estou nem me aborrecendo com essa tua inadequação. Então, isso é um exercício maravilhoso da vida. Porque, assim, nós temos que saber que nem todos têm a mesma capacidade de perceber, de entender, de pensar, de refletir, de assimilar, de ficar quieto hoje e falar sobre o assunto amanhã, daqui uma semana. Nem todos têm essa capacidade, né? Tem pessoas que não têm. Elas são mais limitadas, elas têm um raciocínio comprometido, elas têm, assim, às vezes, sensação de que estão contra elas, que estão agredindo, e as pessoas, às vezes, explodem, né? E aí, bom, quem tem mais competência para lidar com isso, por favor, né? A vida é assim. Ou seja, a vida é assim, né? Nós temos, assim, que cuidar do nosso entorno. Cuidar do nosso entorno pode ser de um porteiro, pode ser um soldado que nos desacate, que seja grosseiro. A gente poder conversar, isso é muito legal, sabe? Isso nos deixa, assim, pessoas mais competentes, pessoas, né, mais satisfeitas com quem nós somos. Então, assim, a crítica sempre estará presente. É interessante o seguinte, né? Pô, ninguém teve, assim, ninguém resolveu entrar no Instagram para me fazer uma pergunta, pedir, assim, autorização para participar. A pessoa pede autorização para participar. Não sei também se está funcionando bem essa nossa experiência, né, Rogério? Estou com o Rogério aqui, Gil, me ajudando. Por que a crítica alheia nos faz tão mal? Olha aqui, ó. As pessoas têm direito de pensar o que querem em relação a nós. Mesmo que nós nos achamos uns caras bacanas, que somos legais com as pessoas têm direito, né? Cabe a nós lidar com isso, né? Eu sempre digo, os vigaristas estão por aí, né? Desde a época de Cristo sempre teve vigaristas. Não tem problema que a pessoa queira me passar uma conversa, me passar o conto do vigarista, me passar a perna. Acho que não tem problema nenhum. Só terá problema se eu cair, se eu embarcar na vigarice. Eu não posso me queixar do cara. Eu tenho que queixar de mim. Tenho que olhar para mim e dizer, opa, o que houve contigo? Então é a mesma coisa em relação aos críticos. Ei, pessoal, vocês estão vivendo num mundo, né, onde as pessoas funcionam pela cabeça delas, às vezes nos dão um esbarrão e ainda ficam bravos conosco. Nós temos que entender que somos cercados por pessoas, às vezes, muito atrapalhadas. Quando veio essa história do desarmamento, eu achei que teve um aspecto legal. Pessoas andando de carro e armadas, às vezes por causa de uma bobagem no trânsito, porque deu uma fechada, o cara pode ficar bravo e ir atrás, e até dar um tiro no outro. Então, nesse sentido, eu achei interessante. Nós somos cercados por pessoas, às vezes, com a cabeça muito desequilibrada. Dentro de casa também. Então, vou dizer para vocês, não tem que se chatear com a crítica, com a grosseria. Tem que falar, tem que conversar. Porque isso é um mecanismo que o outro faz sem perceber. Ele não faz de maldade, de sacanagem com você. Aquela pessoa está mal com ela precisa botar para fora. É como se tivesse alguém com a gente, no carro da gente, que bebeu demais, está se sentindo mal, e a gente quer que ele não vomite. Não, vomita daqui 10 minutos quando chegar em casa. Então, não consegue, vai vomitar. Então, é mais ou menos isso. A pessoa precisa botar para fora aquela sua ansiedade, aquela sua angústia. Vamos lá, vamos continuar esse nosso bate-papo. Eu gosto muito que vocês participem, perguntem, porque aí fica mais rico a conversa, né? Senão eu fico aqui falando sozinho, começo às vezes a dar volta no mesmo lugar.
O que achas do exame farmacogenético para avaliar qual a melhor medicação e dosagem para o tratamento da depressão? Bom, pessoal, essa pergunta eu vou pular, porque não é uma pergunta pertinente, né, aqui para o nosso tema, assim, senão eu perco o foco e depois as pessoas se queixam de mim. Vai ter uma live que vai falar sobre isso. Tenho um filho com 30 anos que atualmente não trata a depressão e tem um transtorno de personalidade esquizotípica. Devido a isso, ele é muito crítico e ranzinza. Ele não se percebe. A pessoa falou aqui um termo que é mais um termo médico, esquizotípica. São aquelas pessoas esquisitas que ficam mais fechadas, às vezes são desconfiadas, são pessoas que tendem a ficar no seu canto. Evidentemente, se uma pessoa tem esse diagnóstico, é uma pessoa que tende a olhar o mundo e as pessoas com muita desconfiança. Então não podemos também exigir de uma pessoa que tem esse diagnóstico um discernimento e uma postura, né, parecida com a nossa. Quando temos doença mental, um diagnóstico de personalidade esquizotípica, sim, é uma doença mental, sim, precisa tomar remédio, não é uma coisa só de conversar. Essas pessoas não têm essa capacidade de nos oferecer. Se você sai pela rua, às vezes você vê pessoas psicóticas, pessoas loucas, fora da casinha. Elas geralmente são mendigos, né? Elas parecem mendigos, e são mendigos. Porque ela está muito doente, ela não consegue nem, às vezes, arrumar um jeito de ganhar algum dinheiro, comer alguma coisa. Às vezes essas pessoas estão falando sozinhas. Na praça, aqui perto onde eu trabalho, na Santa Casa, tem uma senhora, ela é uma psicótica, ela tem uma doença mental. Ela me conhece, eu conheço ela pelo nome, então sempre que eu passo lá, eu converso com ela, às vezes sento, tem lá uma platibanda, eu sento e converso com ela. E às vezes ela está falando sozinha, gritando, não, porque eu não sou vagabunda, está lá, eu chego perto dela, eu digo, chamo ela pelo nome, oi, tudo bom? Tu está te lembrando de mim? Ela se lembra sempre de mim. Não, me lembro, o senhor é o doutor. O que está vendo que tu está brigando com as pessoas? Ah, ela fala um pouco comigo, né? Eu fico lá, converso com ela, ela vai se acalmando. Assim, mas ela é uma pessoa comprometida, evidentemente. Então, se a pessoa tem na família alguém muito comprometido, pessoal, não vão esperar uma postura de uma pessoa saudável. Os críticos em demasia não terão um tipo de carência? Evidentemente que sim. Claro que sim. A pessoa crítica, ela, se lhe falta alguma coisa, né? E o jeito que lhe falta é atacar o outro. Né? Atacar o outro. Eu vou insistir. Não estou falando aqui em relações à política, a clube de futebol. Eu falo de relações interpessoais. Né? Então, assim, quando alguém está nos criticando, assim, a crítica no sentido assim de uma avaliação, de uma consideração em relação a nós, eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Né? Quando a pessoa diz para ti, quer dizer uma coisa, não gostei do que tu disseste. Uma pessoa simples, pode ser a faxineira, vamos imaginar uma pessoa simples, pode ser a nossa doméstica que diz assim, doutor Nélio, não gostei, ontem o senhor entrou aqui na casa, o senhor me falou algumas coisas que eu achei que não foi legal. Se uma pessoa me diz isso, eu vou passar a gostar mais dessa pessoa, porque ela tem uma consideração comigo. Se ela diz isso para mim, sendo uma pessoa que ela me acha que eu estou acima dela, e ela tem essa capacidade de dizer para mim que ela não se sentiu bem com alguma coisa que eu fiz, eu vou gostar mais dessa pessoa, porque ela está sendo generosa comigo. Ela está me informando alguma coisa que eu não tinha me dado conta. Então, isso é importante, né? A gente poder dizer no trabalho. Se eu sou um chefe, um diretor, eu acho importante dizer para os meus funcionários, aqui pessoal, aqui pode criticar, pode falar. Eu acho que a crítica, assim, deixa eu fazer um parênteses, ela tem que ter um cuidado quando a crítica é essa, assim, para mostrar para o outro que nós estamos insatisfeitos. Porque isso é muito mais fácil, a história do meio copo cheio e meio copo vazio. O ranzinza e o crítico sempre vai achar que metade do copo está vazia, ele não vai achar que metade do copo está cheio. Isso é um jeitão. Então é importante nós estimularmos as pessoas que estão perto de nós. Se você é um CEO, um gerente, um diretor, estimula, se sinta competente, dizer, olha pessoal, não tem problema, não vamos perder o emprego. Não vou deixar de gostar de ti, minha mulher, meu filho, né, um amigo meu, se tu me disser coisas que tu acha que do meu jeito não é legal. Se eu fui inadequado no telefone, tem uns amigos que me puxam a orelha às vezes. Eu acho legal mesmo. Isso nos ajuda, isso é um ato de amor com a gente, isso é um ato de carinho. Então, assim, pessoal, aprendem também a lidar com a crítica. Evidentemente, se é demasiada, não dá, né? Não dá. A gente tem que dizer, pessoal, só um pouquinho. O que está vendo? E às vezes a crítica também, ela tem um outro substrato interessante. Às vezes quando a gente quer conversar com alguma pessoa, alguma situação difícil, às vezes ela tenta escapulir com uma crítica. Não, porque tu falou isso há 2 anos atrás. Aí, pessoal,
Fiz 2 anos atrás. Sim, eu falei um monte de bobagem há uma semana atrás. Mas deu, agora eu quero retomar o assunto. E também é importante, né, se eu fui inadequado, dizer para a pessoa, olha, aqui, eu também fui inadequado, eu não gostei do meu jeito antes de estar me dizendo, quero te parabenizar. Então, isso é um jogo, né? Um crítico não critica ninguém sozinho, né? E é interessante, assim, que nessa postura do crítico, também tem outro aspecto. Às vezes a pessoa é crítica porque ela quer fazer parte de um grupo. Ela quer se sentir pertencendo àquele grupo. Então ela é crítica, né? Ela é crítica porque para ficar enquadrada no grupo, para ser querida pelo grupo. Então isso é muito ruim, porque a pessoa perde até a sua identidade. Um outro aspecto importante da crítica, a pessoa muito crítica, é a vingança. Pá, é uma maravilha isso. Pá, o cara quer se vingar do outro. Ah, tu vai vendo. Aí vai lá para as redes sociais. Fake news. A fake news é uma maravilha, né? Para incendiar o outro. Então, às vezes, por trás dessa crítica também tem uma vingança. Esse é o ser humano, estou falando de gente como nós, né? Não estou falando de gente louquinha, diferente de gente como nós. Quero dizer para vocês assim, que eu já fui muito mais inadequado e muito mais crítico na minha vida. Eu acho que muitas vezes também, que é um outro aspecto da crítica, era por inveja. Às vezes eu achava que aquelas pessoas que estavam fazendo sucesso, bem na vida, sendo reconhecidas, eu achava que eu tinha que estar no lugar delas, que eu era mais importante do que elas. Que era um jeito, então ficava eu criticando as pessoas, mas no fundo, né, para tentar me apaziguar. Mas tem um negócio interessante, a crítica não apazigua nada, ela só desperta mais ansiedade. A crítica, assim, é que nem um bumerangue, né? Tu joga, ela volta para ti. Então, assim, são alguns aspectos, assim, para a gente, né, refletir junto, para conversar com vocês junto, porque isso é interessante. Depois eu vou falar também sobre a crítica, né, construtiva. Eu estou falando aqui basicamente dessa crítica destrutiva, que né, a gente se acostumou a fazer essa divisão, né? Construtiva e destrutiva. Não é fácil. Não é fácil. Nós tendemos a ser críticos do ponto de vista negativo. Essa é a tendência. Eita, que raça complicada essa raça humana. Até que nós não somos fáceis, né? Freud tinha razão, né? Quanta neurose, né? Nós vamos carregando e vamos nos espisanhando nós e os outros. Vamos nos machucando a nós e os outros. Por que a opinião dos outros nos abate tanto? Eu vou dizer uma coisa, não devia abater tanto, né? Não devia abater tanto. Por que abate tanto? Porque essa pessoa que me fez a pergunta está com as suas capacidades internas de se avaliar, gostar de si, achar que é uma pessoa legal, né? Deve estar comprometida. Porque não pode nos abater tanto. Não pode. Uma vez eu estava numa discussão, uma conversa com uma filha minha, ela era adolescente, e ela disse para mim o seguinte, aquele dia eu estava bem na foto, então não briguei com ela. Isso faz uns 25 anos atrás, ela disse para mim o seguinte, tu é um pai incompetente, eu olho para o pai das minhas amigas, são muito melhores que tu. E eu, né, estava bem aquele dia, não briguei com ela, eu disse para ela assim, pá, legal, minha filha, esse assunto me interessa, pá, bem legal tu me dizer isso, me ajuda a pensar e ver se eu consigo ser mais competente como pai. E dia que eu disse isso, ela queria mais me atacar, estava com raiva de mim, a coisa terminou por aí. Isso vale para tudo. Imagina, né? Que o marido se queixa da mulher, pá, mas tu não transa bem, que porcaria de mulher, estou pensando, quem sabe, até de ter casos fora de casa, ou ao contrário, a mulher diz isso para o marido. Pô, diz, olha só um pouquinho. Então, vamos conversar sobre isso. Se eu não sou uma boa companheira, que eu não transo bem, então me diz o que está acontecendo, onde é que a coisa não está indo bem. Pô, vamos lá, né? Me ajuda. Mas às vezes não é o problema de estar satisfeito ou não com a transa. Às vezes a pessoa também é incompetente para seduzir o outro. Então, faz isso, tenta desmerecer o outro. Agora, nós temos que nos proteger, isso é um problema nosso, pessoal. Eu já estou numa fase da minha vida, é pena que eu estou velho já, né? Queria ter isso mais cedo, mas também não tinha. Eu estou numa fase da minha vida que eu, olha, me saio bem com esse negócio. Me saio bem. Eu estimulo muito meus pacientes. Eu fazia grupo na Santa Casa com os pacientes do SUS, às vezes tinha 30, 40, 50. E uma vez uma paciente me disse, tem vontade de jogar um sapato no senhor? Eu digo para ela, olha, não vai jogar um sapato em mim, porque pode ir lá bater em mim, me machucar, ou errar e bater numa outra pessoa do grupo, não vai ser legal. Mas gostei dessa tua expressão, tu está com raiva de mim. Vamos falar sobre isso. Sabe? As pessoas podem sim ter raiva de nós. Mas é importante que fale sobre isso. Olha, as perguntas estão chegando. Ninguém ainda, não sei se ninguém tem que pedir autorização no
O Rogério está me sinalizando assim, no YouTube a pessoa tem que pedir autorização para entrar aqui na live comigo. Clica lá, autorização para entrar ao vivo, e eu aqui dou um ok. Por que algumas pessoas, por que toleramos mais umas pessoas que as outras? Bom, evidentemente que também tem coisas nossas, né? Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Nós temos sintonias maiores ou menores com as pessoas que são parecidas com a gente, né? Se tem uma pessoa que costuma, né, depreciar as mulheres, eu sou um homem que não deprecia as mulheres, estou com aquela pessoa numa mesa de bar e começa a falar mal das mulheres, eu não vou ter muita vontade de ficar com aquela pessoa, né? Vamos lá, espero que vocês estejam gostando da nossa conversa aqui. Eu tô feliz, tem muitas perguntas aqui, talvez não consiga nem responder todas, mas também estou vendo assim que tem aumentado, cada vez que faço uma live tem aumentado. Hoje estamos quase com 200 pessoas aí nos seguindo. Eu brinquei com vocês outro dia que o meu objetivo é o querido Padre Fábio, que é maravilhoso, que tem ali uma live, ele estava com 18 mil seguidores. Então, assim, vocês viram que eu sou pretensioso, né? Há pessoas críticas que demonstram pelo silêncio e pela ausência o mau humor. Como se defender desse descaso alheio? Às vezes a crítica não é verbal, interessante isso. Às vezes a crítica é não verbal, é pela postura, pelo olhar, né? Assim, isso é importante. Eu acho que é a mesma coisa. Assim. Se eu estou percebendo que o outro está tentando me atingir, não me respondendo, né? Me desdenhando, fazendo pouco caso de mim, eu posso dizer para ele assim, olha, eu estou com uma impressão assim que tu resolvesse te afastar de mim não falando comigo. Né? Que eu acho que é um jeito de querer se vingar de mim. Bom, paciência, eu vou tolerar que tu está agindo assim e vou me retirar, porque quem sabe amanhã a gente consegue conversar. Se a gente percebe, é bom dizer para o outro. Muito bom. Eu falo do meu filho porque é a pessoa mais jovem, onde às vezes as coisas elas têm mais, assim, se chocam mais. Ele, quando está aborrecido comigo, ele me chama de Nélio. Sim, Nélio. Eu digo para ele, escuta, olá, vamos lá? Já está me dando uma dica que é legal, tu está aborrecido comigo. Quando começa a me chamar de Nélio, tu está aborrecido comigo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, então, andar um pouco mais. Por sermos críticos, pode ser que estejamos em busca de uma perfeição. Maravilha, maravilha, ótimo. Olha que coisa maravilhosa. Olha como vocês me abrem caminhos aqui que eu sozinho talvez não fosse pensar nisso. Claro, assim, primeiro nós somos críticos com nós. Fundamental. Ninguém é crítico com o outro se não for crítico consigo mesmo. Primeira coisa. E essa ideia, assim, né, de que nunca estou satisfeito comigo, a perfeição, passa por isso, né? Mas que história de perfeição? Que história é essa de perfeição? Eu brinquei com vocês aqui, eu estou Nélio Tombini fazendo aqui uma live, um monte de gente me acompanhando, e bota Instagram com N, e joga isso para vocês. Né? Vamos fazer o quê? Eu sou menos, né, exigente comigo. Eu aceito que eu faço bobagem. Faço bobagem, sabe? Às vezes essas coisas, escrevo, saem umas coisas erradas, sabe? Às vezes a concordância não é boa. Mas o que eu vou fazer, né? Eu vim lá dos interiores, né? Lá dos interiores dos gringos, a minha formação lá no início foi muito danificada, mas paciência. Então, assim, que história é essa de querer ser perfeito? Um jeito de ser perfeito, sabe o que é? É ficar de costa para a vida. Né? Ficar de costa para a vida. Porque o cara quer ser tão perfeito que ele não entra na vida. Ele não interage. Ele não entrega o que ele tem. Isso é perigoso. Então, às vezes, a perfeição é uma armadilha inconsciente para a pessoa se retirar da vida. Porque nunca está pronta. Olha isso. Estou dizendo para vocês uma coisa assim preciosa. A perfeição, a busca da perfeição é um jeito de se retirar da vida. Porque nunca virá a perfeição. Então a pessoa vai ficar ausente da vida. Não vai entregar o que tem de bom. Gente, eu lembro aqui de uma pessoa querida que vocês conhecem, Tânia Carvalho. Tânia, um ícone da TV, do rádio. Eu comecei há muitos anos atrás, ir lá no programa da Tânia, na TV Com. E eu ia muito nervoso para lá. Eu tinha vontade de ligar para o produtor da Tânia lá, que fazia a produção, e dizer, eu estou me sentindo mal, tive uma febre. Eu ia, meu coração disparava. E chegava lá, né, a coisa não estava bem. A Tânia era muito generosa, querida, acho que ela percebia que o doutor estava muito nervoso, ela me ajudava. Mas eu ia. Isso é uma característica minha, sabe, pessoal? Cara, eu não espero estar pronto, sabia? Pronto e perfeito. Eu digo, não, eu vou. Eu estou aqui fazendo essas lives com vocês.
Vocês acham assim que eu chego aqui, ó, tá tudo pronto, maravilhoso? Não, eu chego aqui nervoso, sigo nervoso, tenho umas ideias, às vezes me esqueci da ideia, sabe? Faço às vezes uns resumos também, não olho para os resumos, sabe? Então, assim, isso aqui é difícil para mim. Vamos pensar que eu estou aqui, né, me achando maravilhoso. Fazer uma live é uma exposição. É uma exposição. Estou falando de um assunto que não é um assunto, né? Não é um dogma, não está nos livros, né? Não tem consenso. Eu estou falando de percepções minhas, né? Que alguns colegas ou pessoas da área que podem estar me ouvindo podem achar uma chatice, pode pensar diferente, mas é assim que as coisas andam. Então é o seguinte, eu estou aqui, né? Estou falando essa perfeição, me oferecendo como eu posso. Me alcança a minha aguinha, por favor, que ficou aqui atrás. Graças a Deus. Deixa eu tomar um gole aqui. Por sermos críticos, pode ser que estejamos em busca de uma perfeição? Foi essa a pergunta. A pergunta foi tão importante que até repeti. Como conviver com as pessoas ácidas, negativas, no mesmo setor, na repartição pública? Oh, que maravilha, é isso aí, né? Aí é mais difícil, né? Repartição pública até é melhor, porque eu imagino que a pessoa tem lá uma segurança jurídica no trabalho, né? Não vai ser despedida. No máximo pode castigá-la e trocar de setor. Agora, na atividade privada é complicado. Como conviver com pessoas ácidas e negativas? Bom, se nós temos chefias, isso tem que chegar na chefia. Né? Como chegar na chefia? O cara pode achar, vou falar para a chefia pode ser amiga da pessoa, no fim vão me perseguir. É complicado. Eu, se fosse alguém que tivesse na função pública, eu tivesse subordinados, colaboradores, eu botaria lá uma caixinha, quem sabe, né? De opiniões, sugestões, ideias. Uma caixinha igual que a pessoa pudesse fazer no computador e colocasse lá. Né? Olha, acho que o meu colega, aí, o Nelly Tombini, é muito ácido, é muito crítico, é muito difícil viver com ele. Eu queria colocar isso para, quem sabe, a gente poder falar. Bom, é um jeito, isso tem que ser ventilado. Né? Tem que ter um espaço para ser dito. Eu sei que no trabalho é complicado, o cara tem medo, né? De pegar no pé dele, se perder o emprego, né? Mas acho que tem que ter um espaço, e pode ser um espaço desses, assim. Nós temos que poder dizer para a pessoa. Temos que poder dizer. Eu digo para as pessoas, tá? Digo para meus parentes, às vezes meus parentes mais próximos de mim, digo algumas coisas, mas digo de uma forma sempre respeitosa. Por exemplo, eu sou um cara que não gosto, tenho dificuldade, quando uma pessoa espicha muito a conversa. Ela quer me dizer uma coisa que ela já me disse, em 15 segundos, mas ela quer falar mais 2 minutos. Pai, eu costumo dizer, olha aqui, ó, eu já entendi que tu está espichando muito a conversa e eu estou perdendo o interesse pela conversa. Então eu costumo, né? Costumo dizer, sempre de um jeito respeitoso, e as pessoas não brigaram comigo. Então no trabalho é mais complicado, mas isso tem que ser ventilado, né? Porque que diferença faz? De novo, no ambiente de trabalho é muito difícil, né? Um subordinado ter espaço para uma crítica sincera. Por que isso acontece? É por uma cultura, né? Evidentemente é por uma cultura. Porque quem está em cima, ainda mais nesses ambientes públicos, chegou lá, muitas vezes por competência e muitas vezes porque tem um suporte político, né? Alguém, né, está dando essa projeção a ele, às vezes a pessoa não tem nem competência, só tem ligações políticas e na função pública pode estar chefiando. Mas tem que se criar um mecanismo. Hoje em dia, né, tem os departamentos pessoais, as relações humanas, RH, que essas coisas têm que ser ventiladas. No trabalho, também privado, tem que ser ventilado. Temos uma clínica que é a Psicobreve, que até vou fazer um parênteses para as pessoas, vocês me perguntaram, nesse momento de pandemia, de quarentena, a Psicobreve, que é uma clínica que lá são muitos psiquiatras e muitos psicólogos, está fazendo atendimento online, inclusive pacientes que precisam tomar remédio, não precisam pegar receita, que nós temos um convênio com a rede de farmácias Panvel, que o paciente recebe o remédio no Rio Grande do Sul em casa, desde que tenha Panvel. Se for em Porto Alegre, recebe pelo motoboy. Então, essa clínica, a Psicobreve, trabalha lá com a gente. Lá um número X de colaboradores. E eu sou o primeiro a fazer reuniões com eles e dizer, olha pessoal, aqui vocês têm que falar o que vocês pensam, o que vocês acham que não está bem. Vocês têm que nos dizer, isso é importante. E nós levamos muito a sério isso. Assim. Estimulamos, perguntamos se a pessoa está com uma cara amarrada. O que está vendo? Tu está com uma cara hoje? Claro, chamamos a pessoa em particular. Ou seja, isso é uma coisa que faz parte. Nós temos que buscar isso. Nas empresas também temos que buscar isso, né?
Então, isso é importante. Deu um probleminha aqui no meu, meu YouTube, pausado, voltou, baixa qualidade. Né? No YouTube não, no Instagram. Vamos lá, o ambiente de trabalho é muito difícil, um subordinado ter espaço para uma crítica sincera. Isso aqui, eu gostei tanto que fico aqui repetindo. Tem uma filha de 16 anos que vive criticando. Como lidar com isso? A sensação é que nada nunca está bom. Olha que legal isso. O adolescente gosta de criticar muito. Eu tenho uma ideia aqui. Por que eu acho que o adolescente gosta de criticar muito? Porque o adolescente se sente muito impotente diante da vida, se sente muito frágil, se sente muito incapaz, muito incompetente. Daí ele olha para a mãe ou para o pai e vê que o pai e a mãe estão dando conta da vida. E ele lá, se achando lá com as suas fragilidades. Então o que ele faz? Ele vai para o ataque. Já que eu não posso ser parecida com a mãe e com o pai, eu vou desqualificar, vou criticar. Né? Isso é muito frequente nos adolescentes, supostamente adolescentes que estão fragilizados, e também nos adultos fragilizados. Então tem que dizer isso para o filho. Primeira coisa é não ficar bravo, né, evidentemente. Dizer, escuta aqui, minha filha, por que tu me critica tanto assim? Quem sabe, ao invés de me criticar, tu me ajuda a ver o que eu posso melhorar então. Assim, entender que, na verdade, ela se defende de algo que, no fundo, eu acho que ela deseja, é ficar no lugar do pai e da mãe, né, que estão lá dando conta da vida. Então, essas coisas, nós sempre temos que procurar um entendimento, vamos dizer assim, emocional que está por trás disso. Um entendimento, isso é importante. Será que a pessoa muito crítica não é meio egocêntrica? Evidentemente que é meio egocêntrica, que é narcisista. O que é assim? Narcisista é isso assim, eu sou bom, eu sou o centro de tudo, eu sou legal, né? Então, essa pessoa está sempre querendo mais, né? Nunca é suficiente para ela. Eu brinco, às vezes, lá com a minha gerente lá da clínica, Clarice, que é uma querida, eu digo assim, pô, Clarice, tu não está me dando atenção. Ela diz, pá, mas como assim? Que ela leva às vezes a sério, não se dá conta que estou brincando. Que uma atenção? Pá, mas eu estou sempre disponível sobre as coisas que o senhor me pede, eu me chamo de senhor. Eu digo, não, tu não está me dando a atenção que eu mereço. Tu me dá muita atenção, mas eu mereço muito mais que isso. Então, né, eu estou aqui brincando com ela, né, no sentido assim de que, bom, né, o egocêntrico é isso, né, o narcisista é isso, nunca está satisfeito. Então, né, temos que saber, é evidente, né, que essas coisas fazem parte da vida, né. Como avaliar quando levar em conta uma crítica? Bom, evidentemente, né, que a gente sempre tem que prestar atenção e não achar que estão nos perseguindo, né. Eu acho que a pessoa, isso que eu disse antes, a pessoa faz uma crítica, né, em relação a nós, que é um pouco mais ácida, por mais que a gente não concorde, é bom pensar. E às vezes não dizer nada. Por mais que a gente fique com vontade de dar, por exemplo assim, tipo o troco. Pensar, deixa eu passar um dia, 2 dias, 3 dias. Sempre terá um momento para voltar a falar sobre aquele assunto. Então eu acho que é importante, sim, né? Não estou dizendo que a crítica é ruim, ao contrário, a crítica é muito bom. E também a mesma coisa, o que fazer quando uma pessoa não suporta uma crítica? Olha, tem gente que são assim, muito desconfiadas, tem pessoas que a gente diz assim que são paranoicas. Paranoica é a pessoa acha que todo mundo está contra ela, que não gosta dela. Se uma pessoa é muito desvalorizada, uma estima baixa, né? Uma pessoa que se sente inferior, ela vai ter dificuldade de ter uma crítica. Então nós temos que ser jeitosos para isso. Eu vou contar uma situação de hoje. Eu trabalho num lugar que tem lá um porteiro e tem uma pessoa que faz a faxina. A pessoa que faz a faxina é mais devagar, o porteiro é mais ligeiro, mais esperto. Então, essa pessoa que é o porteiro, né, quando o cara que faz a faxina vai fazer alguma coisa, esse porteiro passa na frente e acaba fazendo e desqualifica o outro. Eu cheguei lá hoje e perguntei para essa pessoa da faxina que eu tinha pedido uma tarefa para ela. E ela não fez. Eu perguntei, o que houve assim que tu não fizesse? Ela disse assim, não, o porteiro fulano de tal chegou e disse que eu não sabia fazer e ia fazer por mim. Aí eu pensei assim, essa história pode ser contada diferentemente. Eu disse para essa pessoa que eu percebo que é mais fragilizada, mais insegura, que o outro passa por cima, eu digo para ela assim, olha, tu tá aqui trabalhando com a gente porque nós gostamos de ti. Tu é uma pessoa legal, tu chega na hora, tu trabalha bem, tu é séria, tu é honesta, nós gostamos de ti. Agora, assim, a minha preocupação é que às vezes, sabe que a minha preocupação que eu tenho? Eu disse isso para ela, uma pessoa muito simples, que tu usa o porteiro, que é mais ligeiro, para também não fazer as tuas coisas. Então eu acabei não criticando nem o porteiro e nem a ela, mas fazendo um outro contraponto. Se ela também não aproveitava o porteiro para se retirar, recebia uma crítica e não fazia suas tarefas. Então, assim, nós temos que ter jeito para criticar.
Eu acho que uma boa crítica, essa crítica ácida, é sempre a gente começar falando bem da pessoa, se possível, né? Olha, quero dizer aqui, ó, meus parabéns, ó, tu conseguiste mudar isso, aquilo. Olha, meus parabéns, né? Tu conseguiste perder peso, tá fazendo um esforço, pá, que bacana, né? Mas acho assim que se tu, quem sabe, comer menos torta, tu vai inclusive perder mais peso assim. Então isso é legal. Quando a gente vai oferecer algo para alguma pessoa que a gente percebe que ela tolera mal uma crítica, que ela é mais fragilizada, tem que dar uma adulada antes, né? Acho que vocês estão me entendendo assim. Tem que chegar com jeito, oferecer reflexões, né? Positivas e depois dizer, olha, mas tem uma coisa também que eu queria aproveitar e te colocar junto. Vamos ver como é que está nosso tempo. Ó, temos mais 15 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala em crítica, construtiva e destrutiva. Estamos falando mais nessa, entre aspas, destrutiva, que não é bem destrutiva. Mas também tem uma coisa interessante. Como é difícil nós fazermos avaliações, feedbacks, críticas positivas. Também é difícil isso. Vamos botar nessa salada também esse aspecto nosso. Como nós temos dificuldades. Eu percebo em mim. Eu percebo em mim. Eu preciso, assim, me cuidar, me puxar para fazer uma constatação positiva. A minha tendência, o que está bem, está bem. Agora, se alguma coisa saiu mal, nós somos assim, olha, aquele negócio não está bem. A pessoa pode ter feito 50 coisas boas e uma que não está bem, a gente vai lá e enfia o dedo na moleira. Então, por que a gente tem essa dificuldade de fazer esse approach, né? Essa crítica, essa avaliação positiva? Por que nós temos essa dificuldade? Porque é difícil entregar os nossos afetos. É difícil, por incrível que pareça, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de entregar os afetos, mostrar os seus amores, seus sentimentos. Então a gente se defende. A gente se defende e não entrega. Hoje eu fiz um exercício que eu gostei muito. Eu pensei assim, com essas coisas de ter mais tempo, eu estou em casa, fazendo live, estudando, lendo. Eu pensei, eu vou ligar para algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida, que me ajudaram em momentos difíceis. Eu comecei a ligar para algumas pessoas. Inclusive liguei para um colega meu que é médico. Ele achou que joga tênis comigo, que eu ia convidar ele para jogar tênis. Falei, não, eu estou te ligando para uma outra coisa. Eu lembrei de ti e queria dizer que tu fosse um cara muito importante na minha vida, eu tenho isso na minha cabeça, né, com muita clareza, então eu só queria dizer isso para ti. Me fez muito bem, né? É um exercício também de dizer para as pessoas, ou uma namorada antiga que nós tivemos e que não deu certo, mas que ela foi muito legal. Se a gente um dia se encontra com ela, por telefone, dizer, sabe, eu quero dizer para ti que depois que eu tive esse namoro contigo, melhorei algumas coisas na minha vida e foi graças a ti. Ou um namorado, um ex-chefe. Olha, pessoal, isso faz bem, não é puxar saco, né? Isso não. Ser verdadeiro faz muito bem. Vamos lá, pessoal, assim, eu estou com todas essas perguntas aqui, nós vamos ter que espichar essa nossa live, daqui a pouco está batendo uma hora. Também outra coisa importante, também me dê sugestões para as próximas lives. Olha aqui, ó, nós trocamos, vamos ficar com quarta-feira, melhor, quinta-feira às 10 da noite, nossas lives. Eu acho que o pessoal já descansou, as crianças já foram dormir, já jantaram, já lavaram os pratos, já viram os noticiários, então vamos ficar assim para quinta-feira às 10 horas da noite, uma vez por semana também, senão vai ficar muito cansativo. Mas eu gostaria que vocês também me mandassem, né, sugestões. É a mesma coisa, tem perguntas que são muito parecidas. O que fazer para não se deixar afetar pela crítica do outro e se impor sem magoar? É isso aí. Primeira coisa, gostar de si, perceber que o outro, afinal das contas, pode fazer crítica, e a gente lidar com isso, né? Lidar. Eu gosto muito. Quando meus pacientes também reclamam de mim, criticam alguma coisa minha, eu gosto muito, não tem nenhum problema, né? Tá aqui, a crítica não demonstra narcisismo? Claro que sim, né? Claro que sim, evidente que sim. A criança que fica chateada e faz birra quando perde um jogo no videogame, quando aprenderá a parar de fazer isso, aprender a perder? Bom, isso aqui também podemos conectar com isso, assim, né? A criança tolera muito mal as frustrações, né? Porque a criança é um narcisista mor, se acha dono do mundo. Então a criança é muito grandiosa, né? A criança, as coisas têm que ser do jeito dela, senão ela se joga no chão. Então isso aqui é importante conversar com a criança, dizer, olha aqui, ó, tu tá te achando muito importante, né? A mãe e o pai também passou por isso, né? Sim, o que tu quer? Tu quer ganhar sempre? Falar sobre isso. Não, tu tem que entender, né? Que tu é legal, tu é competente, mas tem vezes que tem outros jogos que tu não vai ser bom. Futebol tu é muito ruim, mas o importante é que no tênis tu é bom, tem que falar.
Por favor, repete a frase sobre a busca da perfeição. Deve ser aquilo que eu falei, que me ocorreu conversando com vocês, porque assim, conversando com vocês é bom porque me vem ideias na cabeça que às vezes nem eu tinha pensado antes. Eu acho que o sujeito que busca a perfeição, ele quer se retirar da vida. Por quê? Porque ele nunca está pronto. Então ele não participa de nada, né? Não participa, porque ele nunca está pronto. Então, isso é perigoso. Percebam assim, né? Isso é muito perigoso, né? Porque nós nunca seremos perfeitos. Então, acho que é essa coisa assim da perfeição. Então, vamos guardar essa coisa assim, né? Pode ser uma esperteza inconsciente, mas esperteza no sentido de se prejudicar, né? Não é de fazer bem. É, porque nesse período de confinamento somos mais críticos? Ah, porque, pessoal, nós somos aborrecidos, né? Confinamento é sinônimo de aborrecimento. Resolvemos nos prender em casa. Nós queremos, às vezes, sair de casa. Não podemos trabalhar, né? As pessoas estão perto de nós, da família, também estão mais irritadas. Olha, é um período difícil, né? É um período muito difícil, né? E vocês têm que saber que eu acho que nunca mais passarão por isso na vida. Nunca mais passarão por uma experiência dessa na vida. Talvez daqui não sei quantos anos. Então, é evidente que é difícil, né? Porque nós estamos confinados, chateados, aborrecidos, nos sentindo impotentes. A crítica é uma forma de controlar o ambiente? É, sim, acho que faz sentido. Porque o crítico, ele também se retira das coisas porque nada serve para ele, né? Ah, aquilo não me serve, aquilo é muito chato, aquela pessoa é muito chata. Então ela está sempre pronta para se retirar. Então o crítico também é um manipulador do ambiente, né? Por quê? Né? À medida que ele critica, ele não precisa participar. Então isso tá bem colocado. Eu acho que também essa reflexão é importante. Que às vezes a crítica é um jeito da pessoa se retirar, né? Tipo aquela brincadeira, né, das crianças, né? Os jovenzinhos estão jogando, o cara tem a bola, se alguma coisa não sai bem, ele pega a bola e vai embora, deixa os outros 21 lá sem poder jogar. Eu sou dono da bola. Né? Então, assim, sim, isso aí está bem interessante. Ó, estou gostando muito dessa minha parceria, vocês aí, parece que é tudo da área psique, né? Todo mundo com sacadas interessantes. O espírito de criticidade acentuado é uma tendência da pessoa que desconfia muito ou de que subestima a sua capacidade. Sim, né, evidentemente, as pessoas que têm uma tendência à desconfiança vão ser mais críticas, vão ser mais críticas. Vão ser críticas com a cor do esmalte, vão ser críticas com a roupa, a cor da roupa do marido, vão ser críticas se você atrasou 10 minutos. Mas isso faz parte de um adoecimento, aí tem uma coisa doente, né? Não é uma grande pista para nós o que criticamos e nos incomoda em relação aos outros. Não seria tipo um espelhamento? Ah, isso faz sentido, nós já falamos sobre isso hoje aqui, né? Às vezes nós criticamos alguém que nós gostaríamos de ser parecido com aquela pessoa, né? Espero, assim, que vocês me critiquem, né? Esse doutor metido aí, bacana, falando, e que vocês, quem sabe, parem alguns que estão me criticando e vão fazer isso também, que vocês também são capazes, né? Ou seja, assim, nós precisamos nos oferecer para a vida, né? Nós temos que nos oferecer. A vida não nos tira para dançar, sabia? Vocês, aí, os mais jovens, né, não participam desses bailes que se dançava junto, né? Boleros, né? Essas músicas calmas. Então, assim, né, o homem tinha que tirar a mulher, né? A mulher ficava lá sentada na mesa. E podia ter um carão, chegava lá, não queria. Pô, então imagina a situação difícil. Então, assim, a vida não nos tira para dançar, nós temos que nos oferecer, nós temos que entrar na vida. Mas, assim, vocês falaram há pouco aí, né, de fazer um gancho aí sobre a criança, né, de querer mandar em tudo. Interessante, assim, tem uma palavra, né, que vocês ouvem falar que é reinar. Reinar, ela tem vários significados, tem que ver. Do espanhol, reina, quer dizer rainha. Reinar, então, faz parte de alguém que reina, que tem poder, né, está reinando. Mas também, aqui no Rio Grande do Sul, reinar, numa figura popular, é a pessoa assim que está irritada. Está irritada. Até usamos aqui, o pessoal usa, o pessoal do interior que lida na campanha, lida em relação às fêmeas. Quando uma fêmea está no cio, eles dizem, o pessoal aqui da campanha, ela está reinando. Olha que interessante. Não estou aqui falando mal das fêmeas e das mulheres. Mas o reinando no sentido que a fêmea no cio, ela tem todos os machos em volta dela, então ela está poderosa. Então olha que interessante isso. Vocês que não são do Rio Grande do Sul, os mais jovens talvez não conhecessem essa palavra. Reinar, assim, na linguagem popular, significa estar no cio. Então olha assim, então olha que interessante, né? Reinar, reina, está no cio.
tudo isso, né, tem que ver com essa sensação das pessoas quererem tomar conta da vida. E a crítica também é um jeito de querer mandar nos outros. Crítica machuca, claro que machuca. Claro que machuca. Se vocês me botarem aqui, mas esse cara é um incompetente, está bancando bacana, eu vou ver esse negócio aí, até vou falar. Alguém está me criticando que não gostou de mim, eu não vou me abalar, mas eu vou ouvir esse negócio. Claro que se a pessoa me critica também, ela tem que ter a generosidade de me falar mais sobre a crítica, porque não é jogar uma crítica no ar. Tu é um chato. Isso não me diz nada. Eu preciso que a pessoa que me critica também, se gosta de mim, que me dê mais subsídios. Mais 5 minutos, pessoal. Esse tempo voa. Olha, estou muito contente. Hoje nós temos assim quase 200 pessoas aqui nos acompanhando. O Rogério, que é meu gerente aqui, ele diz, Nélio, pede para as pessoas como se inscreverem lá no YouTube, tem um sininho, clica naquele sininho, porque sempre que eu entrar no YouTube ou no Instagram, vocês vão receber uma mensagem, o doutorzinho está falando lá, aquele chato está falando, aí vocês vão receber, porque muitas vezes vocês nem sabem que eu estou aqui. Então, quando for se inscrever, ou solicitar os amigos, vão lá, né? Mesma coisa, no Instagram, me sigam. Eu não sou paranoico, pode me seguir. O paranoico acha que falar de seguir estão contra ele, então pode me seguir. A crítica pode ser para vencer. Se não podemos acrescentar com a crítica, nada vai mudar. Assim, na verdade, eu acho que não é vencer. A crítica tem mais assim, é para bater o outro. A gente não ganha nada, porque nós continuamos cáusticos, ácidos e sofridos, né? Vou dar uma acelerada aqui. Como melhorar a comunicação? A tal comunicação não violenta. Bom, isso é um exercício de cada um de nós. E quem tem mais competência tem que falar com os outros, tem que fazer isso no serviço, em casa, tem que fazer isto. Eu não tolero ficar em ambientes com gente irritada, braba, brigando. Eu não tolero. E se eu puder, inclusive, às vezes me retirar do assunto, uma coisa que está ficando pesada, eu me retiro, não falo, fico quieto, mesmo que não concordo, e volto mais tarde, outro dia, assim. Gostaria de entender como lidar com as críticas frequentes. Posso chamar de assédio moral? Eu também eu gosto de ter um pouco de cuidado com essa coisa de assédio moral, porque isso está muito na moda. Mas eu acho assim, que alguém está te criticando demais, tu precisa conversar com essa pessoa. Mesmo que é teu chefe, dizer, olha, estou vindo aqui, né, com dificuldade, nervosa, com medo até de falar esse assunto, porque afinal das contas, trabalho aqui, pode não gostar. Mas eu tenho me sentido assim, muito criticado, de uma forma muito ácida, muito áspera. Então eu queria ver assim, né, se isso faz sentido. E se for, né, me oferecer um feedback, né, vamos tirar um pouco essa palavra crítica, que pudesse assim ser um pouco mais cuidadoso, porque eu te confesso que eu fico um pouco abatido. Olha, é um jeito de confessar para esse ser crítico, né, que ele está sendo demais com a gente. Uma boa dica para os críticos contumazes não seria respeitar individualidades? Evidentemente que sempre temos que respeitar a individualidade, né? As pessoas que criticam a cor do outro, que criticam a opção sexual, que criticam o peso do outro, sabe? Que criticam o clube do outro, que criticam a religião do outro. Ei, que arrogância, que grandeza, né? Que soberba. Que isso? Ei, menos, amigos. Menos, não temos essa bola toda, né? Então, isso é uma construção de saúde mental. O que eu estou fazendo aqui para vocês é isso aqui. Oferecer reflexões, né, para que vocês possam, né, ter uma vida mais interessante. Então, são essas reflexões. Nós temos mais 1 minuto e 20, então, né, assim, não vai dar mais para a gente responder as perguntas. Eu peço desculpas, porque temos muitas perguntas aqui. Mas estamos de volta. Nunca esqueçam do livro Arte de Ser Infeliz. Ele vai ser lançado agora, nacionalmente, daqui uns 15, 20 dias, pela editora Citadel, que ela já lança o Clóvis de Barros Júnior, esse filósofo, vai lançar nacionalmente, então vai ser legal. Eu acho que mais pessoas no Brasil inteiro vão ter contato com o livro. E o livro também é uma maneira também de vocês se refletirem, se olharem, pensarem como são, assim. Também é um espelho o livro, assim, né? Porque ele é uma maneira também carinhosa, assim, de não aborrecer vocês, mas mostrar onde é que vocês podem ficar presos nas armadilhas, né? Que a maioria das vezes somos nós que construímos, assim. Então, pessoal, mais uma vez agradeço do fundo do meu coração a tolerância de vocês aqui comigo, que aumentou o povo, eu gostei muito disso. Não esqueça, assim, então, de avisar os amigos se vocês gostaram. Ó, quinta-feira, semana que vem, às 10 horas, eu estou aqui de volta com outro assunto. Compartilhe com os amigos, né? Eu quero chegar perto do Padre Fábio, né? Você sabe, assim, então ver que eu também sou um pouco grandioso. Quero, assim, evidentemente, que mais pessoas também me acompanhem, porque isso também me enche de alegria, porque eu acho que o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês.
Isso também é o sentido da vida, a gente compartilhar, se aproximar, né? Então, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês, né? Da presença de vocês, do abraço de vocês, das perguntas de vocês, do compartilhamento de vocês. E, do fundo do meu coração, mais uma vez, obrigado. Semana que vem, agradeço. O Rogério Gil está aqui comigo. Minha esposa também está me ajudando a escrever as perguntas, porque eu não consigo dar conta. Um beijão. Continuamos um pouco mais, né? Nós podemos ficar um pouco mais aqui no YouTube, porque o YouTube não nos tira do ar, como o Instagram, uma hora ele nos corta, assim. Então, pessoal do YouTube, né? Eu vou aqui, né? Então, assim, para os que ficaram no YouTube, eu vou aqui responder algumas perguntas que eu tenho, assim, então, pode ser que seja de vocês aí. Pessoal, então, vamos lá. Uma crítica ácida pode marcar a vida de uma pessoa para sempre? Não deve, né? Evidentemente, se a pessoa está mais no período da infância, adolescência, mais frágil, isso pode marcar, né? Então, assim, um apelido, né? Às vezes que a pessoa recebe lá na infância, a pessoa carrega esse apelido, mas não deve marcar. Vocês têm que fazer esse esforço, vocês têm que pensar nisso, né? Que vocês precisam lidar dentro de vocês com essas coisas, com essas dificuldades, com essas críticas, com as palavras mais ácidas. Vocês têm que fazer esse exercício. A vida é assim. É uma responsabilidade. Eu vou chegar mais perto para poder ler aqui, ver quem está. A Maria Luísa, Dag, assim, né? Tô vendo aqui agora no YouTube, com o Instagram já nos mandaram longe. A Marilu, Melo, o Alex Aquino. Ó, mandando aqui, o Alex Aquino mandou um abraço pro Alex. Vamos ver, uma crítica ácida pode marcar a vida? Não, não deve, pessoal, não deve, é um pouco demasiado, né? Não dá, né? A gente não pode carregar traumas pro resto da vida. Ah, minha namorada me corneou, meu namorado me corneou, a minha mulher me trocou. Oh, a gente não pode desgraçar a vida por coisas que fogem do nosso controle, né? Vamos lá, então, vamos ver aqui quem é que está aí. João Vitor. É a crítica que todo mundo faz. Vamos lá. Um desafio é saber se a crítica é sincera ou mal intencionada. Olha, né, a gente pode fazer dentro de cada um de nós essa avaliação, ou perguntar para a pessoa também. Perguntar, escuta, isso tu está me dizendo assim, eu não me percebo assim. Vamos lá, perguntar para a pessoa, né? Isso é importante. Vamos lá, tem mais duas perguntas. Se não aceito uma crítica, sou um ser inferior? Não, eu não disse isso. Eu acho que às vezes o crítico é um ser que se sente menos e tem que bancar o bacana que sabe tudo e criticar o outro. Não, eu acho que não aceitar uma crítica não é sinônimo de ser inferior. Eu acho que não aceitar uma crítica, sim, em primeiro lugar, é a pessoa também se perceber, olhar se faz sentido aquilo, né? Eventualmente conversar com quem criticou, né? Se não acha que é inadequada, bom, assimila aquilo, né? Se é uma pessoa que critica muito, pensar se vale a pena continuar perto dessa pessoa também, né? Agora, o que é importante é não deixar se abalar, não perder o sono, não ficar nervoso, não ficar irritado. Isso é um exercício. Última pergunta. Uma pessoa que critica demais é um modo de ter retorno do reconhecimento? Não. Reconhecimento nenhum. Né? Não vem reconhecimento pela crítica. É um modo de se afastar dos outros, né? De se afastar. O reconhecimento vem pelas nossas ações despretensiosas, as pessoas não reconhecem. Vocês estão aqui me reconhecendo, seguem comigo aí. 72, né? No YouTube, mesmo tendo encerrado no Instagram aqui. Bom, pessoal, então, semana que vem, quinta-feira, 10 da noite, estou aceitando, pode me mandar pelo Instagram ou mesmo pelo YouTube ideias, né, de temas para falar. Convide os amigos, né, vamos fazer essa corrente aí se desenvolver. Um abração, então vamos terminar por aqui. Obrigado mais uma vez. O Rogério, tem mais alguma dica que eu não dei aí? O Rogério disse que está tudo bem, assim, que dessa vez eu me saí bem, tá? Um abraço e espero que vocês tenham gostado. Eu me puxo aqui, viu? Tem coisas que eu escrevi aqui, algumas ideias que também não consegui, né, colocar em prática, porque os assuntos vão vindo na mente e a gente vai empurrando. Um abração, então.